Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. E olha só, no ano de 2023, o Brasil vai produzir mais de 7 bilhões e 300 milhões de litros de biodiesel. É um recorde que foi impulsionado pelo aumento da mistura do biodiesel ao óleo diesel. Em 2022, a produção foi de 6 bilhões e 300 milhões de litros. Então, para a gente saber um pouquinho mais sobre a política do biodiesel no Brasil e o impacto que ela terá no setor agropecuário e na economia brasileira como um todo, eu recebo no programa de hoje o André Lavoura, ele que é CEO da Binatural e que está aqui conosco. André, é um prazer te receber aqui. Muito obrigado pela gentileza da entrevista, viu? Como vai, Leandro? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer também falar aqui para vocês. E sempre um prazer muito grande falar sobre o setor de biodiesel. Maravilha, vamos lá, porque a gente sabe que esse é um setor que vai ganhar cada vez mais importância na medida que a pauta da descarbonização passa a ser a pauta prioritária dos países, né? Quer dizer, passa a ser inclusive uma meta prioritária aí das nações. Deixa eu dar um passo atrás para a gente começar essa conversa, André. A gente sabe, por exemplo, que com o cronograma original já estaríamos neste momento com o B15, ou seja, um percentual de 15% adicionado do biodiesel adicionado ao óleo diesel. Houve uma modificação em razão da do alegado aumento do preço, do custo do biodiesel ao óleo diesel, que acabaria impactando aí no aumento do preço para o consumidor final, principalmente no ano passado. Eu te pergunto, a mudança da política que foi realizada no passado, que impacto ela teve e se de alguma maneira atrasou efetivamente os investimentos que nós deveríamos ter aqui no Brasil sobre essa questão do biodiesel? Leandro, o marco regulatório ele foi criado há alguns anos atrás, que estabelecia um incremento de 1% ao ano, chegando a 15% em 2023. Né? O retrocesso da mistura realmente teve impacto, porque a indústria se preparou e investiu para atender essa demanda, né? com essa agenda de descarbonização muito forte. Mas o mais importante é que agora a gente tem um cronograma de incremento importante pela frente, chegando a 15% em 2026, e com novas projeções de novas misturas, com esse compromisso de descarbonização. Por exemplo, que a indústria ela estava trabalhando com algo em torno de 50% da capacidade instalada aqui no Brasil. Muito em razão, inclusive, desse recuo em relação à política do biodiesel. Eu te pergunto, esse cronograma estabelecido pelo governo atende à expectativa da indústria? Perfeito. A indústria tem uma capacidade instalada hoje em torno de 14 bilhões de litros no ano. Né? Nós temos um consumo em torno de 7 bilhões e 300, então 50% de ociosidade, né? A indústria está pronta para atender 15% de mistura, que é algo em torno de 11 bilhões de litros de biodiesel, de consumo dos 15% da mistura de diesel. Né? A indústria se preparou para isso, investiu muito grande, então a indústria está completamente preparada para uma antecipação, né, desse cronograma de mistura. Podemos antecipar o 15% já no ano que vem, né, e criar novas projeções com novos incrementos para que ressurjam novos investimentos na cadeia toda, que é uma cadeia muito grande e impactada. Né? Só para a gente esclarecer, está previsto então 13% a partir de março de 2024, depois 14% em 2025 no mesmo mês e 15% em 2026. Dentro dessa perspectiva, daquilo que a gente sabe que é a própria programação da indústria, a oferta de matéria-prima, por exemplo, está dentro dessa perspectiva? A gente sabe que vocês precisam de uma programação antecipada, naturalmente, para fazer as compras com prazos maiores, naturalmente, né? Porque a gente sabe que a safra, por exemplo, de soja, que é uma principal, talvez, insumo para a produção do biodiesel, uma boa parte dela já está comercializada. Como é que vocês trabalham essa questão, por exemplo, da oferta da força de trabalho? A gente tem um cronograma estabelecido agora, né? Mas a gente sabe que há uma pressão da indústria, até para antecipar um pouquinho, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas como é que vocês estão trabalhando essa coisa da oferta da commodity? A gente sabe que pode ter um problema de redução de safra no ano que vem. Como é que a indústria se organiza para manter o custo ou o preço do produto mais ou menos estável e a gente ter uma certa previsibilidade? Olha, a gente tem de anos crescentes em produtividades, né, em safra. Nós somos de 160 milhões de toneladas, né, de soja, né? Sendo que 60% disso, em torno de 90 milhões de toneladas, são exportadas. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande de industrializar essa soja no Brasil. Então, para chegar a 15%, a gente está falando algo em torno de 10 milhões de toneladas para que sejam esmagadas, né,
e tem esse destino para o biodiesel, né? Então, a gente tem indústria, tem ociosidade, tanto no setor de esmagamento como no setor do biodiesel. Temos matérias-primas abundantes, hoje em torno de 70% de óleo de soja, outros 30% de outras oleaginosas, outras matérias-primas, que também tem safras crescentes e outros usos. Tem o próprio óleo reciclado, que se usa muito pouco hoje dentro do blend produtivo de biodiesel, tem oportunidades muito grandes, né? Então, obviamente, a previsibilidade é super importante, mas o setor está preparado para 15% pela abundância que tem de matéria-prima. Mas me fala uma coisa, você falou em várias matérias-primas que são ofertadas aí. Aí sempre fica uma questão quando a gente conversa com as pessoas, principalmente para quem não tem tanta intimidade com o assunto, fica uma dúvida sobre, ora, se você vai abrir um novo mercado, que é o mercado do biodiesel, que vai absorver, por exemplo, parte da produção da soja, e a gente já tinha aí os preços... Caíram naturalmente esse ano, mas a gente tinha os preços elevados no ano que vem. Isso não vai concorrer, por exemplo, com a oferta mundial, fazendo com a procura maior pela indústria de biodiesel por esses materiais? Estou falando especificamente da soja, mas você falou aqui outras matérias-primas, né, outros produtos. Isso não pode ter um impacto, por exemplo, no preço da commodity, havendo uma pressão em razão da maior procura desse produto para o esmagamento? Olha, como eu disse, a gente tem safras, né, crescentes, né, ano a ano. É importante dizer que o incentivo ao consumo de biodiesel, à produção de biodiesel, está ligado diretamente à maior oferta de alimentos em função do esmagamento de soja, né? Como se esmaga a soja, 80% disso é a produção de farelo, né, que é a base da proteína animal. Então, quanto mais biodiesel, significa maior oferta de farelo. Isso tem impacto direto nas gôndolas do mercado. Nós estamos falando em redução de preço da carne, do frango, do peixe. Então, nós temos um impacto muito grande, considerando toda a industrialização, a cadeia, além de todos os impactos, né, sociais, ambientais, que o setor tem. Então, é muito positivo e os benefícios do setor, os benefícios do biodiesel, eles atendem vários aspectos, tanto sociais e ambientais, como eu disse há pouco, e os econômicos, né, também. É bom lembrar que em torno de 23% é importado de diesel, né? A substituição, normalmente mistura, está muito voltada em substituição a essa importação do diesel fóssil. Então, os aspectos, benefícios, eles vão de ambientais, econômicos, sociais, em todas as frentes. Mas só para a gente entender um pouquinho melhor, você falou que isso vai ter um impacto na redução do preço da proteína animal. Por que motivo isso aconteceria, André? Pela maior oferta do farelo de soja, seria isso? Perfeito. Então, quando em torno, como eu disse, 70% ou um pouco mais de 70% da produção de biodiesel vem do óleo de soja proveniente do esmagamento de soja. Então, quanto maior o incentivo, à descarbonização, né, que especialmente através do biodiesel, significam maiores esmagamentos de soja. Né? Maior esmagamento de soja significa maior oferta de farelo. Maior oferta de farelo significa que é a base da proteína do alimento para o animal. Né? Então, nós estamos falando do alimento do gado, dos frangos, isso significa maior oferta de alimentos, isso está diretamente ligado aos preços nas gôndolas do supermercado. Quer dizer, o esmagamento tem esse reflexo também, que a gente pode dizer positivo aí no processo inflacionário dos próprios alimentos, porque, principalmente no que diz respeito ao mercado da proteína, como você mesmo disse, talvez a gente exporte menos soja em grãos, mas mais farelo de soja ou talvez até a gente aumente o consumo interno aqui no nosso mercado, né? Quer dizer, é um efeito reflexo, vamos dizer assim. Mas além da soja, você falou em outros produtos, né? Que a gente tem milho e tal. As unidades instaladas no Brasil, elas têm condições de trabalhar com todas essas matérias-primas? Olha, grande parte das unidades hoje no Brasil, elas são unidades verticalizadas, né? Por isso que estão acima de 70% do consumo base óleo de soja. A gente aqui, enquanto Binatural, a gente tem um pouco diferente, o nosso modelo está mais diversificado, nosso 70% de matérias-primas alternativas são de várias oleaginosas, como a palma, como o algodão, as gorduras, o óleo reciclado, que tem um potencial muito grande para ser explorado no Brasil. Então, a gente tem uma tecnologia bastante avançada, bastante diversificada para atender as diversas matérias-primas, né? Diversos tipos de matéria-prima. Mas a gente tem um parque industrial muito grande hoje de biodiesel, né? Então, estamos falando de 50% de ociosidade.
que atende tranquilamente essa nova demanda prevista, e estamos rodeados de expectativas, né, com o anúncio recente do incremento eventual até 25%, para que tragam novos investimentos e a indústria se prepare ainda mais com grandes impactos que a gente falou há pouco. Eu quero abordar essa questão desta fala, inclusive do ministro Alexandre Silveira, falando a respeito dos 25%. A gente não chegou nos 15%, ainda discute o 20%, o ministro já está apontando com 25%, que maravilha, animou todo mundo. Mas deixa eu te fazer uma última pergunta antes da gente encerrar o primeiro bloco, André, que é sobre a questão do marco legal da matéria. A gente viu, por exemplo, eu falei agora há pouco, houve uma mudança no cronograma de adição do biodiesel a óleo diesel, mas eu quero fazer uma referência também em relação à questão das CBIOs, da necessidade, por exemplo, que as indústrias de óleo de importação de combustível fóssil são obrigadas a comprar os créditos de descarbonização das empresas que produzem, das usinas que produzem o etanol. Sei que não tem a ver com você, mas só para fazer uma referência. Houve uma modificação na regra e isso provocou uma certa instabilidade. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esta questão dos marcos legais, que muitas vezes aqui no Brasil você muda a regra em cima da hora e isso provoca uma certa desconfiança dos investidores, principalmente dos investidores internacionais, que não estão acostumados, por exemplo, com esse hábito que o Brasil tem de mudar a regra no meio do caminho. O que isso impacta? A gente, na verdade, não tem uma política que seja perene, porque dá a impressão que muitas vezes, na medida em que muda os governos, muda a política que está aplicada para o setor. Como é que o setor enxerga, por exemplo, esta questão que às vezes gera uma certa insegurança para o segmento, André? Deixa eu aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre o RenovaBio, né? O RenovaBio, em torno de 80% proveniente das certificações dos CBIOs do etanol, porém os outros 20% vêm do setor de biodiesel, tá? Inclusive nós temos aqui em Coto Binatural uma das notas de eficiência energéticas mais altas pela nossa produção de resíduos, né? Então a gente também é certificado basicamente desde o começo, e esse é um dos programas mais reconhecido como os programas de descarbonização do mundo, tá? A previsibilidade ela é super importante para qualquer setor, para novos investimentos, né? Então, isso nos traz segurança jurídica, né? Nos traz comprometimento, né, com essa agenda. O mais importante é que essa agenda verde, essa agenda de descarbonização, e o biodiesel especialmente está implícito nisso, é uma agenda mundial, não é uma agenda brasileira, é uma agenda mundial. E a oportunidade que a gente tem é que o Brasil esteja na vanguarda, né? Que o Brasil lidere, principalmente no que diz respeito aos biocombustíveis, né? Nós temos um potencial muito grande de nos tornarmos líderes mundiais em produção de biodiesel, especialmente. Temos mão de obra qualificada, temos uma indústria com uma tecnologia altamente eficaz, empregada, nós temos uma diversificação de matéria-prima, temos safras abundantes. Então, considerando que é uma agenda mundial, uma agenda verde, essa previsibilidade ela tende a ser cada vez mais constante e cada vez mais segura. Tomara. André, a gente aprofunda um pouco mais esses temas aqui a respeito da política do biodiesel aqui no Brasil. Logo depois do intervalo, vou pedir a você um tempinho, rapidinho, tá bom? A gente já volta, pode ser? Combinado. Tá bom, para você que está nos assistindo, está nos acompanhando, espera um pouquinho aí que a gente volta rapidinho, já. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre a política de biodiesel no Brasil e o impacto no agronegócio e na economia nacional. Para isso, eu estou recebendo no programa de hoje o André Lavoro, ele que é CEO da Binatural, uma das empresas que produzem biodiesel. André, sempre se diz que o biodiesel, a legislação do biodiesel no Brasil ela é muito rigorosa. Nós temos um biodiesel que passa por análises muito aprofundadas, né? A gente tem um produto muito bom que é colocado no mercado, mas você mesmo disse no primeiro bloco que uma parte do biodiesel que nós utilizamos aqui, ela vem de fora. E aí há uma reclamação, inclusive, em relação a essa questão, no que diz respeito à equalização das exigências que se faz em relação ao produto que vem de fora em relação ao produto que é feito aqui, porque, na opinião de alguns segmentos,
as exigências para o biodiesel brasileiro ele é muito grande e exige grandes investimentos, enquanto que não acontece com o produto que vem de fora, o que tornaria uma concorrência até certo ponto desleal. Queria que você fizesse uma explanação a respeito desta percepção, se de fato a importação ela é necessária, porque você disse lá no primeiro bloco que nós estamos com uma capacidade instalada que neste momento ela utiliza apenas 50% da nossa capacidade. Queria que você fizesse uma reflexão a respeito desta política de importação de biodiesel aqui no Brasil. Desculpa, uma pequena correção, né? Quando eu falei sobre importação, eu estava falando que em torno de 20% é importação de diesel fóssil, tá? Então, o biodiesel, ele entra em substituição ao diesel fóssil. O que está agora em pauta, né, é a liberação da importação de biodiesel, que é um contrassenso, né, à política de descarbonização brasileira. Nós temos 50% de ociosidade na indústria. Como eu disse há pouco, a gente tem um potencial muito grande de crescimento na nossa indústria aqui nacional. Nós temos uma indústria altamente qualificada, competitiva, com todo o impacto da industrialização da cadeia. Para vocês terem uma ideia, a cadeia soja biodiesel emprega mais de 2 milhões de pessoas ocupadas. São muitas pessoas que são impactadas nessa cadeia. E um impacto super importante é o compromisso social que o biodiesel tem no Brasil. A gente tem uma certificação do selo biocombustível social, que é uma certificação que praticamente todas as usinas do Brasil têm, que é o compromisso social, né, com a agricultura familiar, né? É levar renda, é um programa da maior distribuição de renda do Brasil, né? São mais de 1.100 municípios atendidos no Brasil inteiro, são mais de 70 mil famílias que são atendidas, são pequenos produtores no interior do país, em cidades longe dos centros metropolitanos. As cidades são regiões mais carentes, incentivam a diversas culturas, e essa importação é um desincentivo ao compromisso social, já que eles não têm o compromisso de certificação do selo biocombustível social, né? A liberação está destinada a um percentual pequeno, não é um percentual pequeno, me desculpe, é um percentual de 20% sobre os 100% da demanda, porém não tem um compromisso social. Eu defendo, inclusive, de que todas as usinas, pelo tamanho dos benefícios que tem esse compromisso social, deveriam ser certificadas pelo selo biocombustível social. Tá? Então, resumindo, a indústria brasileira tem total competitividade, tem mão de obra, tem todo aspecto ligado à industrialização da cadeia, tem o compromisso social. Então, eu entendo como um contrassenso a liberação da importação, que acredito, inclusive, que vai ser revogada. Deixa eu pegar esse gancho do selo social do biocombustível, que é importante. A gente sabe que esse tema está em revisão na Casa Civil da Presidência da República. Eu tive, inclusive, nas minhas mãos aqui uma minuta onde havia uma série de observações, e uma das propostas ali que me parecia interessante era que se propunha que também, conjuntamente com a aquisição da matéria-prima do pequeno produtor, do agricultor familiar, também a indústria pudesse fazer investimentos em infraestrutura nessas propriedades. Por exemplo, irrigação. Essa questão me parece ter uma certa resistência dentro do governo. Então eu lhe pergunto, por que é importante diversificar e ampliar, por exemplo, essa relação do biocombustível com principalmente a agricultura familiar? E se você entende que essa solução dos investimentos, por exemplo, além da obrigatoriedade da aquisição da matéria-prima, ela também é importante, também faz parte do compromisso da indústria, do compromisso social da indústria com a questão da produção do biocombustível aqui no Brasil. Perfeito, Leandro. Esse é um programa com um compromisso social muito forte, né? Nós estamos falando, inclusive essa nova resolução recente, ela traz um compromisso com regiões mais carentes, né, regiões no semiárido, um crescente percentual de incentivo a pequenos produtores na região do Nordeste, no Norte, e regiões que são mais carentes de desenvolvimento de tecnologia, assistência técnica. Então, já está acontecendo isso está em franco desenvolvimento, para que esses pequenos produtores, essa agricultura familiar seja beneficiada, assim como já está sendo beneficiada, e cada vez mais desenvolvida. Tá? Esse é um programa que tem se desenvolvido bastante, ele tem atendido pequenos produtores em diversas localizações do país, importante que são localizações longe dos centros metropolitanos, longe dos centros urbanos, que é onde existe a maior carência, né, que são as regiões rurais que precisam
de maior desenvolvimento. Então, é um incentivo muito grande para todos esses familiares com esse compromisso social, né? Eu realmente fico muito entusiasmado com o compromisso que tem com esse programa do selo biocombustível social. Funciona bem, na sua opinião, esta relação com o pequeno produtor, essa obrigatoriedade da indústria, tem uma relação interessante? Muito, muito. Eu vejo que... Porque são diversas culturas que ainda precisam ser desenvolvidas. Você tem as culturas perenes, como a soja, como o milho, que são culturas desenvolvidas com grandes cooperativas, que ainda assim tem muitos agricultores familiares. Mas você tem diversas culturas que precisam ser desenvolvidas ainda. Nós aqui temos um viés bastante social, a gente investe muito em culturas que são pouco desenvolvidas ainda, que precisam se tornar perenes, como Castanha do Baru, açaí, mamona, em regiões bem carentes. Então, o incentivo a essas culturas que ainda precisam ser desenvolvidas é grande. O Baru, inclusive, além de tudo, é gostoso, né? Que a gente pode produzir aí o biocombustível e ainda come uma semente interessante. Mas sobre essa questão que eu te falei da ampliação da possibilidade da indústria poder fazer, além da aquisição especificamente, fazer investimentos nas pequenas propriedades, você considera que seja interessante essa alternativa também? Considero. A gente já faz algumas assistências técnicas, né, através dos nossos incentivos. Algumas regiões de mais difícil acesso já tem investimentos, para vocês terem uma ideia, até a internet a gente leva para algumas regiões que são mais carentes. Tem uma região mais para o semiárido, que tem difícil localização, que a gente investe também numa forma... Até vai ter alguns lugares que se chamam então, de ambulância, que é um jeito de chegar até as regiões para que ajudam no plantio, em produtividade, ajudam para que essas regiões mais carentes consigam ter melhores proveitos da sua terra. Me parece que houve uma redução desta resistência da indústria nos últimos dias. Como é que vocês estão trabalhando essa questão? De fato, o biodiesel brasileiro, ele tem tecnologia suficiente para funcionar perfeitamente nos motores que nós temos hoje, André? Essa é uma ótima pergunta, Leandro, porque eu tenho um exemplo na nossa empresa, né, que é muito positivo. Nossos geradores das nossas plantas, que foi uma parceria que nós fizemos com a Volvo, ele é movido a 100% a biodiesel, 100%. Eu não tenho dúvida da qualidade do biodiesel que a gente tem no Brasil. Recentemente teve novas iniciativas com misturas de 100% biodiesel. Outros países, como todo mundo conhece, a Indonésia, tem misturas que chegam até 35% de biodiesel no diesel. Alguns estados dos Estados Unidos chegam a 20%. Na Malásia passa de 20%. Eu não tenho dúvida quanto à qualidade e as condições de uso de percentuais maiores de biodiesel ao diesel. Tá? Esse incremento de 25%, essa previsibilidade com um cronograma que tende a ser implantado, é muito positivo por diversas razões, como a gente diz há pouco, e inclusive relações voltadas à tecnologia, porque está mais do que provado que nós temos condições suficientes de incrementar em percentuais muito maiores do que hoje vigentes, já testados, e eu posso dizer isso como exemplo prático na nossa casa, que estamos geradores com 100% biodiesel. A gente está se encaminhando aqui para o final do programa, mas eu queria só uma observação sua a respeito de uma última questãozinha que trata exatamente desta política nacional, porque a gente viu, por exemplo, na COP28, o compromisso dos países com a questão da descarbonização, né? E aí o Brasil tem, nós podemos dizer assim que nós temos a grande potencialidade hoje para sermos os líderes mundiais nessa questão da conversão energética. Para a gente não perder o bonde dessa história, o que precisa ser feito? Obrigado pela pergunta, Leandro, porque é muito prazeroso responder que o Brasil ele tem todas as condições para se tornar líder mundial na descarbonização, principalmente com os biocombustíveis, que já é uma realidade, né? Nós temos uma matriz energética hoje das maiores limpas do mundo, né, em torno de 47%, mas dos 100% da nossa matriz energética, apenas hoje, com 12%, 2% são biodiesel. Uma projeção para chegar com um incremento até 15% de biodiesel a diesel, nós chegaremos a 2,5, 2,6 da nossa matriz energética de biodiesel. Nós temos uma oportunidade muito grande. E crescer para 25% a misturas, nós estamos dizendo algo em torno de 4, 4,5% de biodiesel na nossa matriz energética. Ainda é muito pouco versus o tamanho do potencial. O Brasil, sem dúvida alguma, tem todo o potencial para ser
líder nesse processo de descarbonização. Nós temos um compromisso em redução de mais de 50%, né, dos gases de efeito estufa até 2030. A gente tem todas as condições de alcançar com projetos reais e o biodiesel é um deles e talvez um dos principais. Vendo o número, para cada ponto percentual de biodiesel adicionado ao óleo diesel, a gente teria 600 milhões de litros de diesel a menos que deixaremos de utilizar. Esse é o número mesmo, né? Perfeito. Além da substituição contra a importação do diesel fóssil, tem um impacto ambiental e um impacto econômico. Né? Deixo aqui meus parabéns para a indústria do biodiesel. Eu acho que, de fato, é uma política interessante. Tomara que o governo brasileiro, e me parece que está vendo, identifica e reconhece a importância do segmento para a economia brasileira, em benefício dos nossos produtores, em benefício do meio ambiente, em benefício da saúde também, porque a gente sabe que quanto maior o nível de biodiesel utilizado, menor é a emissão de gases prejudiciais à saúde, portanto, isso também tem impacto lá no hospital, porque os gastos com saúde também diminuem bastante. André, infelizmente o nosso tempo já está esgotado, mas eu tive um prazer enorme em conversar com você, o canal está sempre aberto, volte sempre, viu? Prazer enorme. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição. A gente que agradece. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. E a gente se vê, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.